Chocado a comunidade cristã no mundo e principalmente na América Latina quando se trata da fé. As notícias e as denúncias que vêm rondando principalmente uma das principais igrejas cristãs no mundo, que é a Igreja Católica de Roma. Famílias inteiras têm se chocado com notícias que vêm chegando a cada dia. Pessoas que têm dedicado a sua fé numa denominação por anos e anos, gerações e geração, de séculos. De repente, vem à luz algumas informações que os deixam chocados. Isto já existia no passado, mas não vinha à tona, porque não tinha tanto conhecimento e o próprio meio de comunicação era mais restrito. Com o advento da tecnologia, as pessoas passam a ter mais informações e informações mais rápidas. E pode ser checado essas informações também, se elas são verdadeiras ou não, porque há fontes confiáveis, assim como há muito fake news, mas também há fontes confiáveis. Muito bem, diante das notícias ou diante das denúncias contra a Igreja Católica e os padres e bispos a respeito da pedofilia, que tem chocado, estarrecido a comunidade católica principalmente. Mas o que exatamente as pessoas de lá, de dentro do Vaticano, o que as pessoas lá de Roma pensam sobre isso? Eles têm noção de que a Igreja Católica tem feito isso tudo no mundo inteiro? Ou eles são alheios a essas informações? Se você tiver paciência e assistir essa reportagem completa, você vai ver como os romanos veem a Igreja Católica nesses últimos dias. Vamos direto a Roma, falar com William Vaccaro, filósofo da religião, que nos fala a visão dos romanos sobre a Igreja Católica nesses dias. O que as pessoas pensam aqui? Bom, pelo que eu vejo nos jornais, nos noticiários, algumas semanas atrás teve uma manifestação de 50 pessoas que estavam do lado do Vaticano com as camisetas brancas com escrito eu fui vítima de pedófilo, de padre pedófilo, e escrito o nome do padre. Porque desde que teve o caso Spotlight em Boston, aí surgiram casos, foi como abrir o vaso de Pandora, e casos na Austrália, Holanda, Bélgica, França, Alasca, Itália, Índia, outros estados americanos, Brasil, onde tem suspeita de 1.700 padres católicos envolvidos em casos de pedofilia. Eu quase chorei quando eu li o decálogo do padre Tarcísio Tadeu e o manual dele com as regras para adescar, para manipular a cabeça de uma criança. Então, as primeiras crianças que ele procurava eram aquelas crianças sem um pai, ok? Porque dessa forma era mais fácil poder chegar a ter a manipulação. Eu quero citar as palavras de Maria Montessori, que foi a maior educadora, pedagoga que nós tivemos aqui na Itália. E ela diz exatamente assim, que se existe para a humanidade uma esperança de salvação e ajuda, essa ajuda só pode vir da criança, porque o homem está edificado nele. E o que nós podemos fazer agora, sabe? Porque se eu vou contra a igreja, eu sou que nem Dom Quixote, que nem contaminamento. O que eu vou fazer? Eles vão fazer... Eu, minha família, ninguém vai existir mais. Eles são tão potentes, tão poderosos.
Gente, o que nós podemos fazer? Um dos nossos maiores heróis italianos, ok? Na luta contra a máfia, que foi o magistrato Giovanni Falcone. E ele disse: a máfia não é invencível, é um fato humano. E, como todos os fatos humanos, tem um começo e também terá um fim. Antes, é preciso perceber que é um fenômeno terrivelmente sério e muito sério, e que pode ser vencida não exigindo heroísmo dos cidadãos desarmados, mas envolvendo nesta batalha todas as melhores forças das instituições. Quero fazer um exemplo, João e queridos amigos, sobre uma palavra que é islamofobia, ok? Quer dizer que tudo que está relacionado aos muçulmanos e ao Islã, para como foi tudo passado pelos mídias, pelos meios de informação. Então, vocês concordam comigo que só eu dizer a palavra Islã, muçulmano, está ligada à palavra ISIS. ISIS igual terroristas. Então, eu quero esclarecer esse ponto, pois eu aqui na Itália, em Roma, em toda a Itália, nós temos muitos muçulmanos. Inclusive, quando eu havia uma firma, eu havia uma construtora, o meu parceiro era um muçulmano. Pessoa lindíssima, padre de família, trabalhador, pagava as contas. Então não podemos dizer que muçulmano é terrorista. É absurdo. Só extremistas. Extremistas, nesse caso, que professam a religião do Islã, só que é uma... não é coerente isso, porque o Alcorão, na Sura 5, no versículo 32, diz exatamente essas palavras. O profeta Maomé: quem mata uma pessoa é como se tivesse matado toda a humanidade. E quem salva a vida de uma pessoa é como se tivesse salvado toda a humanidade. Ué, quem salva a vida de uma pessoa salva a humanidade. Quem mata uma pessoa mata a humanidade. É muito claro o profeta sobre quanto é sagrada a vida. Então, se uma pessoa que diz de ser muçulmano e diz de ser crente no Islã é um terrorista e mata uma outra pessoa, então ele é mentiroso. Não é possível. Você não é do Islã. Porque o profeta diz exatamente de não matar ninguém. Por que eu estou dizendo isso para vocês, amigos? Por quê? Aí que eu quero chegar, porque nós estamos falando de Igreja Católica. Gente, vamos ver dados concretos e reais. Existem muito mais padres católicos pedófilos do que islâmicos, terroristas. Só. Por quê? Por quê? Os islamistas, nós falamos Islã e muçulmano igual terroristas. Então, sendo que a percentagem entre padres católicos pedófilos e entre islâmicos muçulmanos terroristas é de 1 a 1000, 10.000 de repente. Então, se vamos fazer uma equação, se
islamista igual terrorista, então vamos dizer que padre católico igual pedófilo. Esse é o sistema. Então, João, sim, o Vaticano e o Papa tomaram uma atitude muito séria em relação a esse assunto. E o Papa disse, eu vou te ler as palavras exatas, ele disse, o Papa concluiu: a Igreja não mais dará abrigo a padres pedófilos. Ok? Que bom. Não mais. Isso foi a semana passada, então quer dizer que até antes da semana passada era abrigo de padres pedófilos. E esse é um fenômeno que, infelizmente, não é uma coisa que só tem a ver com a Itália. Isso começa do caso Spotlight, ok? 2001, que aqueles jornalistas corajosos fizeram essa reportagem, onde no final mais de 90 padres católicos foram criminosamente envolvidos pelos tribunais e foram incriminados para atos criminosos contra crianças, como atos pedófilos. Essa é uma coisa que realmente é um assunto que deixa sem palavras. Eu normalmente costumo falar de filosofia das religiões, mas isso não tem nada a ver com nem filosofia, nem religião. Pois do grego, a palavra filosofia quer dizer philoi, amigos, sofia, sabedoria. Então, quem é filósofo é amigo da sabedoria. Das religiões, no caso, é ter achado uma linguagem comum que atravessa todas as religiões, unificando-as. Mas esse assunto não tem nada a ver nem com a religião e nem com a loucura, porque loucos é outra coisa. Uma das maiores vozes negras, Malcolm X, que ele diz: se você não for cuidadosos com os meios de informação, farão você odiar as pessoas que estão sendo oprimidas e amar as pessoas que estão oprimindo. Muito obrigado, William Vaccaro. Obrigado por nos mostrar qual é a visão dos romanos hoje sobre a Igreja Católica. Se inscreva em nosso canal. Fique informado com estas e outras informações relevantes para a nossa sociedade. Inter Rede Notícia.